Olá, meu amigo e amiga. Muitos analistas, quando fazem uma análise da vida política num país como o nosso, ou mesmo no plano global, emprestam para ter ali as suas conclusões informações da história, da geografia, estatísticas, bases econômicas, clima, uma série de elementos. Mas também emprestam experiências da sua vida pessoal. Aqui no nosso portal do José, nós conseguimos acertar muitas coisas porque muitas vezes as nossas experiências pessoais, elas se aplicam para situações que acontecem na vida coletiva e vida política. Como, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você, em algum momento, numa festa, num evento, viu uma pessoa se esbaldar na bebida. A pessoa toda hora passando com um copo e tá alegrinha e tá ficando mais alegre e daqui a pouco ela já não está conseguindo mais andar em linha reta, de repente ela dá uma sumida e você soube depois que ela ficou ali numa situação, na petição de miséria total, né? É mais ou menos isso que a gente enxerga quando vê a extrema-direita e a direita aqui no Brasil. Eles foram bebendo, 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 já estão cambaleando, já estão encostando na parede, já estão passando por situações ridículas, e daqui a pouco eles vão dar uma sumida e vão ficar ali no lixo da história, né? Pois bem, vou trazer aqui para vocês as últimas informações desse dia, porque agora nós temos, de fato, uma bomba nuclear, né? Donald Trump está querendo acabar com o Pix aqui no Brasil. Aí, gente, aí vai mexer com muita gente. Eu acho que o cálculo dessa turma aí está um cálculo absolutamente equivocado e vai ser ruim do bolsonarismo sair incólume dessa história toda, né? Dessa bebedeira. Tomara que a ressaca deixe essa gente com a cabeça bem inchada. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que está chegando agora, nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, para começar aqui, é sempre importante a gente voltar algumas casinhas atrás, né? Eu publiquei um pouco mais cedo uma enquete aqui no nosso portal. Sempre estou publicando, pelo menos uma vez por semana, né? Porque eu fiquei muito incomodado com o comportamento dessa criatura, que é um desses que ataca a nossa sanidade mental o tempo todo. Que publicou um vídeo hoje com o seguinte título: Escolhe, Brasil. Taxa de Trump ou anistia? O resto é conversa fiada. E eu fiz aí um paralelo, né? Se tivéssemos ali, quer dizer, se ele tivesse ali perto da época da crucificação de Cristo, e ele tivesse ali, enfim, fazendo uma enquete com as pessoas ali ao redor, entre Cristo ou Barrabás, certamente ele diria para as pessoas: olha, escolham Barrabás, porque se vocês escolherem Cristo, vocês serão taxados. Aí alguém diria: mas escolher Barrabás não é um negócio antiético, não é um negócio estranho, não viola princípios? Bem, eu estou dizendo para vocês que é melhor escolher o Barrabás, porque se vocês escolherem Cristo e ficarem presos aos seus valores, vocês vão se dar muito mal, né? Pois bem, então eu levantei essa questão, porque essa gente, ela é tão sem princípio, eles são tão sem princípios, que eles não percebem o quão eles não têm princípios, e aí fica difícil ter uma postura que tenha alguma coerência. Aí eu fiz a seguinte enquete: Bolsonaro está em desespero total. Seu mentor, Silas Malafaia, prega que o Brasil tem que aceitar a coação de Trump e se ajoelhar para os Estados Unidos, fazendo anistia para criminosos. Na sua opinião, como interpretar isso? Alternativa A: onde Silas toca, tudo dá errado. Alternativa B: para ele, Barrabás é mais correto. Alternativa C: só trouxa defende o Brasil. Quer dizer, isso na visão dos bolsonaristas, né? E a última alternativa: desespero não salvará da cadeia. Então, enfim, entre aí na aba do nosso portal, né? No item posts, e você vai poder participar da nossa enquete também. Daí a gente chega nessa situação aqui para lá de bizarra, né? Trump quer acabar com o Pix, é a matéria do Estado de Minas, jornal Estado de Minas. Redes reagem à investigação dos Estados Unidos. Gente, rolou um monte de hashtags hoje, né? Bolsotrump contra o Pix, inimigos do Pix, Bolsotaxa, PL da devastação, enfim, as hashtags ficaram no topo. E aí é o seguinte, agora vai ficar complicado até para o senhor Nicolas Ferreira fazer um vídeo, né? Por que o Pix entrou na mira de Trump?
Gente, está difícil, né? Porque os Estados Unidos estão querendo inviabilizar o Brasil enquanto nação. Estão querendo simplesmente fazer como eles têm falado, anexar a Groenlândia, anexar o Canal de Panamá, fazer do Canadá um 51º estado dos Estados Unidos, ou anexar parte do Canadá. É um negócio impressionante. Eles vão querer anexar o Brasil também? Fazer uma ponte? Enfim, vão fazer alguma conexão? Porque eles estão querendo mandar em tudo. E o Pix, como foi uma ferramenta criada pelo Banco Central, a ferramenta essa que o Bolsonaro não tinha a menor ideia, não mandou fazer nada disso, é uma coisa que, enfim, o Banco Central estava organizando e, por obra do destino, acabou eclodindo no governo Bolsonaro. E só que isso tirou o mercado de outras empresas que estavam desenvolvendo ferramentas de pagamento instantâneo no mesmo momento. E só que a nossa ferramenta, o Pix aqui, ela foi desenvolvida com algumas peculiaridades para o Brasil. Então, está se atacando agora, Trump está atacando, porque diz que essa ferramenta é uma ferramenta desleal em relação às grandes big techs, que têm também seus modos de pagamento, né? E aí, como é que vai ser isso aí? A gente vai ter, segundo o Trump, que soltar o Bolsonaro, rasgar o Código Penal, rasgar o Código de Processo Penal, rasgar o regimento do Supremo Tribunal Federal, nossa Constituição, botar essa gente toda solta, e aí? E aí acaba com o Pix também. O que eles vão querer mais? Vão querer anexar uma estrelinha na bandeira dos Estados Unidos, como sendo o Brasil mais um estado norte-americano. A língua inglesa vai passar a ser a língua oficial do nosso país. Enfim, mas isso é uma coisa muito reveladora, né? Porque essa gente do Bolsonaro, eles estão numa puxação de saco gigantesca. Todo mundo viu o Bolsonaro dizendo que ama Donald Trump, ama o povo americano, assim, mas com uma ênfase que ele nunca teve com o nosso país. O nosso país sempre ele usou esses jargões assim, na forma bem mecânica, né? Brasil acima de tudo e tal, enfim, mas Trump acima de tudo mesmo, né? Estados Unidos reclamam de Pix e pirataria e falam até da 25 de março em investigação sobre o Brasil. Gente, uma nação poderosa como os Estados Unidos vir se ocupar com o comércio ambulante, o comércio de pequenos comerciantes numa rua da cidade de São Paulo, gente, é o fundo do poço também, né? Vai ter camelô revoltado com Donald Trump, né? Só para citar aqui o que nós estamos vencendo no Brasil. E aí teve uma matéria muito interessante hoje, no jornal Hoje, que eu quero exibir aqui para vocês, porque a jornalista Carolina Chimente, ela foi para uma área lá, uma espécie de área que também tem comércio ambulante nos Estados Unidos. Acompanha essa matéria aqui. 50% contra o Brasil, pelo que fizeram com Bolsonaro, que ele é um homem honesto e que Donald Trump acredita nele. Esse é o argumento, né? O Bolsonaro é honesto, só que alguém já deve ter buzinado na orelha do Trump, que não é bem assim, né? Enfim, mas vamos lá. O Trump nunca deve ter comprado apartamento em dinheiro vivo, né? Ou comprado muitos imóveis em dinheiro vivo. Você consegue imaginar o Trump andando com uma mala cheia de dinheiro ou colocando dinheiro debaixo do colchão? Pois bem, senhor Trump, a família Bolsonaro tem esse estranho hábito, tá? Só para colocar o senhor a par do que está acontecendo aqui na nossa terra, aqui na Pindorama. Veja, há uma certa contradição em algumas partes dessa investigação. Uma outra contradição, a investigação cita especificamente a rua 25 de março, em São Paulo, como um ponto de venda de produtos de pirataria, o que seria um grande problema para empresas americanas, né, que não pagam os direitos autorais de alguns produtos criados e desenvolvidos por empresas americanas. Pirataria, obviamente... Eu gostaria de saber que empresas, né? Muita falsificação que é de tênis, né? O que mais? Bolsa, né? As maiores empresas, um crime. As maiores grifes não são nem americanas, mas enfim. A gente sabe, mas aqui nos Estados Unidos... seria uma inocência dizer que não há pirataria. Por isso que a gente veio até aqui, a Canal Street, no Sorro, onde há muitos vendedores ambulantes, onde há muita venda de produtos que a gente sabe que são piratas porque o preço está muito abaixo do mercado. A gente organizou e escreveu uma reportagem dando mais detalhes sobre o que vai ser investigado, então, pelo representante de comércio dos Estados Unidos no Brasil. Então é o seguinte, o governo americano vai investigar o nosso comércio. Gente, o empresariado aqui no Brasil deve estar enlouquecido, né, com o clã Bolsonaro. Estados Unidos citam o Pix como exemplo de decisão que prejudicou americanos. Então, enfim, a gente não precisa, eles não querem mais o Brasil com soberania.
e com esses vassalos, com esses traidores da pátria, aí eles conseguem reverberar aqui dentro para algumas bolhas. Cancelado na web, Eduardo Bolsonaro volta a alfinetar brasileiros. Deputado ironiza a ameaça de sanções dos Estados Unidos e cita bomba nuclear. Então ele está dizendo, gente, que o que está acontecendo aqui ainda está pouco, tá? Ele está dizendo aí que o que pode acontecer aqui no Brasil é uma bomba, quer dizer, o Trump pode... Mas ele fala isso com um certo entusiasmo, né? Do tipo, vocês aí no Brasil vão ficar ferrados, né? Porque já que papai está indo para a cadeia, enfim, se vocês não quiserem liberar papai da cadeia, é que nem o sequestrador mesmo, um terrorista mesmo, né? Não tem diferença nenhuma. É o terrorista vigarista, o terrorvigarista, né? Vamos dizer assim. Bom, está fazendo o cachimbo da paz ali com o Tarcísio, dizendo que conversou com o Tarcísio, e o Tarcísio, como não tem luz própria, de fato é uma aberração que surgiu no meio do bolsonarismo, ele vai ter que baixar a cabeça, vai ter que se ajoelhar, tomar ali uma série de chicotadas e se comportar. Pelo menos ele vai ficar calado em relação a alguns temas, né? E dificilmente ele vai voltar a defender a anistia. Tá complicada a situação. Mota e Alcolumbre falam em soberania, apoiam Lula e isolam ainda mais Bolsonaro. Vejam só, gente, a ação dessa gente está tão corrosiva que até o Centrão tá se posicionando ao lado do governo federal, presidente Lula. E aqui um trechinho aqui para vocês verem como é que até o Centrão está percebendo o que está acontecendo, porque o Centrão é formado com uma base de deputados ligados a negócios aqui no Brasil. E essa gente está pressionando seus deputados. Então, olha, a gente está vendo o clã Bolsonaro encher a cara. A extrema-direita está enchendo a cara. Depois não reclamem, vão ficar no soro, vão ficar com a cabeça inchada, vão passar ridículo, depois vão mostrar um monte de foto de vocês em situações constrangedoras, porque é isso que acontece com as pessoas que passam da conta, né? O presidente Geraldo Alckmin, também é o presidente Lula, que o parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais, presidente. Eu tenho conversado muito com o presidente Hugo Mota em relação a esses últimos acontecimentos, e nós temos a compreensão, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil. Então, ver o Alcolumbre falando em soberania nacional, olha, francamente, hein? Vejam só as proezas que os bolsonaros estão conseguindo fazer aqui com determinados políticos brasileiros. Bom, e o editorial do Globo hoje está mostrando aqui que não tem mesmo nenhuma perspectiva de salvação do criminoso mor da nação. Quando o jornalão coloca esse tipo de editorial aqui, ó, com esse título, PGR expõe ridículo do pleito por anistia de Bolsonaro. Ou seja, estão dizendo que essa ideia estapafúrdia é ridícula, que nem Trump entrando com essa vai salvar essas criaturas, né? Em determinado momento, o editorial diz: o documento da PGR expõe de modo eloquente a desfaçatez do pleito de Bolsonaro por anistia e a irresponsabilidade da manobra movida por seus familiares e aliados junto ao presidente americano Donald Trump. O próprio Bolsonaro admitiu que o STF ter procurado os comandantes das Forças Armadas para questionar o resultado das urnas e ter conversado com seus auxiliares. Então, gente, agora é só a gente esperar pacientemente o que vai acontecer com esses bebuns todos aí. Essa gente está passando da conta, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Responda a nossa enquete. Se você não está inscrito, se inscreva e vamos seguir em frente até a hora que essa gente for para a cadeia, tá legal? Um grande abraço. Tchau.